Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith chamado Praticando a Presença. Em um trecho desse livro, mestre, o Joel fez o seguinte comentário: enquanto procurarmos pela paz nas pessoas e nas situações, não encontraremos satisfação ou paz duradoura. Inclusive, se você tem interesse em adquirir esse livro, o livro Praticando a Presença, temos o link aqui de parceria com o Mercado Livre, Shopee ou Magazine Luiza, onde você adquire o livro pelo preço normal, sem pagar nada mais por isso, mas uma pequena comissão é gerada, ajudando a fortalecer o canal. Bom, dentro desse assunto, mestre, nós temos uma pergunta de um membro aqui no canal que fez o seguinte comentário: minhas preocupações nunca acabam, e isso me esgota mentalmente. Sinto que vou quebrar. Como me livrar do sofrimento? Ô Gilson, aqui a pergunta é sobre esta preocupação. Você já percebeu que a presença da preocupação é algo insustentável? Há um grande sofrimento na preocupação. Você diz que essa preocupação lhe consome e depois termina perguntando como se livrar, quando pergunta como me livrar do sofrimento. A presença da preocupação requer a presença de alguém que se preocupa. Com o que é que nós nos preocupamos? Com situações? Com adversidades? Com dificuldades? Com problemas? Esses problemas estão externos a nós mesmos. Ao menos é assim que nós visualizamos os problemas, as adversidades e preocupações, os conflitos e dilemas, aquilo que nos faz sofrer. A crença em nós é de que isso está do lado de fora. Mas o que é a preocupação? Não é ela a presença de problemas dentro de cada um de nós? Não são os pensamentos que nos fazem lembrar de adversidades, de dificuldades, de dilemas, de problemas? E não é isso a nossa preocupação? Portanto, não é algo interno dentro de nós mesmos, na mente? Assim, qual é a verdade da mente? Da mente que se preocupa? É ela um elemento que, de fato, está separado de suas preocupações? Ou é a mente, nas preocupações, a própria preocupação? Repare, é isso que temos que investigar, esclarecer, compreender. Não há uma separação entre a mente preocupada e a preocupação que ela tem. É como uma dor física. Uma dor física em uma parte do corpo não se separa daquela parte que dói. Se você tem uma dor no pé, é o pé em dor. Não dá para separar o pé da dor. Nós estamos diante de uma única situação, de um único momento, de um único fenômeno. A presença da preocupação é a presença de uma mente preocupada. Você pergunta como me livrar do sofrimento? Se livrando daquele que sofre. Não há uma separação entre esse que sofre e o sofrimento que ele tem, que ele carrega.
Então, o ponto aqui fundamental é observar, se tornar ciente, inteiramente esclarecido a respeito de si mesmo, neste momento. Então, haverá uma compreensão do sofredor, haverá uma compreensão da mente. Isso requer que a mente tenha um espaço para se tornar ciente de suas reações. E nós não temos esse espaço quando estamos presos a essa identidade identificada com o conflito, com o sofrimento. Então não há nesta mente qualquer espaço para a compreensão dela própria, porque ela está ocupada consigo mesma, ocupada com suas reações, com o seu modelo de problema, de ser alguém no problema. Olhar as reações quando elas surgem. Escutar esse modelo de pensamento quando aparece. Escutar esse modelo de sentimento, de sensação. Apenas escutar. Como é que você escuta algo? Você escuta quando coloca a sua atenção para ouvir. Não é ouvir casualmente. Não é ouvir desatento. Não é ouvir ainda se ocupando com uma outra coisa. E sim colocando toda a sua atenção para essa escuta. É assim que nós escutamos. Então, esse ouvir é um escutar esclarecedor. Quando você se dispõe, por exemplo, a ouvir música, e você entra em um ambiente onde a música está tocando, a intenção é só ouvir a música. Se você vai a um espaço onde ali tem uma orquestra tocando, você não vai para jantar, você vai para ouvir aquela orquestra. Toda a sua atenção está nessa escuta do que está sendo tocado ali. Então, quando colocamos nossa atenção para ouvir, para escutar, há um espaço interno que se abre, que surge, porque não estamos nos ocupando com uma outra coisa, mas apenas com aquilo. Assim, nós precisamos também aprender a ouvir nossas reações, ouvir aquilo que se passa dentro de cada um de nós. Quando as pessoas querem se livrar do sofrimento, elas não compreenderam ainda a base que sustenta o sofrimento. Elas querem se livrar do problema, mas elas olham para o problema como algo separado daquilo que elas são. Enquanto que, na verdade, o problema está presente no problemático. O problemático e o problema não se separam. Assim, é a investigação da natureza daquele que está com o problema, o fim para o problema. E isso requer essa escuta de si mesmo, requer esse aprender sobre nós mesmos, sobre como a mente aqui está funcionando. Da mesma forma que você, naquele ambiente, escuta aquela orquestra tocando e coloca a sua mente e o seu coração para acompanhar a música, aqui você coloca sua mente e o seu coração para se tornar ciente das próprias reações, daquilo que se passa aqui dentro de você.
Então você descobre que o problema não está fora da mente. O problema está na própria mente. E não há uma separação entre a mente e o problema. Isso fica claro quando nós temos esse espaço onde se revela essa escuta de si mesmo. Portanto, essa é a arte de se conhecer, é a arte do autoconhecimento. É aquilo que eu tenho chamado de aprender sobre o autoconhecimento. É escutar nossas reações, é ficar ciente de como acontece dentro de você esta situação. Observe, por exemplo, a preocupação com o medo da morte. Esse é um exemplo. Mas nós temos inumeráveis exemplos aqui na vida, onde está presente na vida que nós conhecemos, o problema, o sofrimento. Quando você está preocupado com o medo da morte, essa preocupação não é com a morte, mas é com o que acontecerá. Ou seja, é com o futuro sobre a morte. O que acontecerá depois. O que pode acontecer nesse interim, até a morte ocorrer, por exemplo. Assim, a preocupação com o medo da morte é a presença do futuro, do que irá surgir, do que irá acontecer. Assim fica muito claro que o medo da morte é a presença do pensamento sobre a questão de morrer. Portanto, aonde está o problema? Aonde está o conflito? Aonde está o sofrimento? Fica muito claro que quando isso é visto, está presente no pensamento. Tomar ciência, ver diretamente, é perceber que é a presença do pensamento, a presença do problema. Os nossos inúmeros problemas na vida, que nos causam preocupações, todos eles, sem exceção, estão atrelados à presença do pensamento. E o pensamento, ele não tem qualquer movimento sem o tempo. Então nós temos a presença do pensamento no tempo. É sempre para o futuro. É sempre para o que acontecerá. É sempre para esse amanhã. Esse é o tempo. E é a presença do pensamento se projetando, se movimentando para esse tempo. Assim, compreender o pensamento é compreender o problema. A visão sobre o pensamento, a clareza de como ele acontece, como ele se processa, é a visão de como a mente está operando. Então, a mente se torna ciente dela própria, ciente de suas reações, porque há um espaço. E quando nós temos esse espaço, eliminamos o modelo do tempo, o modelo do pensamento, porque nesse espaço se revela algo além da mente. É nisso que estamos aqui trabalhando com você. Na descoberta, na constatação daquilo que aqui está presente, sendo isso a verdade deste ser,
desta realidade divina. Nela não há problema. Neste ser não há sofrimento. Portanto, a resposta para a pergunta aqui encontra sua solução. Se livrar dos problemas é tomar ciência desse eu no problema. O eu é a raiz, é a causa, é a base, é a plataforma onde se assentam todos os problemas, onde todos os problemas estão. Não há uma separação entre os problemas e esta plataforma, e esta base, e esta raiz. Descobrir isso nesta vida, assumir isso nesta vida, é descobrir a vida livre de problemas, livre de sofrimento. Por que temos insistido na importância de uma vida livre do eu? Porque uma vida livre do eu é a única vida real. Porque a vida no eu é a vida com problemas. A vida no que ela é, como ela é, não carrega problemas. É o que temos dito aqui sempre. Mas é na vida como nós a conduzimos, como nós determinamos, como nós controlamos, que está o problema. É a presença desse mim, a presença do controle, do descontrole, desta ordem estabelecida pelo pensamento e desordem, também construída pelo pensamento. Esse é o problema. O problema é a presença do eu, é a presença desse mim. Mestre, nós temos outra pergunta de outro membro aqui do canal. Inclusive, você também pode se tornar membro, fazer perguntas e elas terão prioridade na resposta, que esse é um dos benefícios de se tornar membro. Além de vídeos exclusivos, shorts exclusivos para membro. Basta clicar aqui no botãozinho Seja Membro ou também às vezes aparece como Participe. E já tem direito a esses benefícios. A pergunta desse membro, mestre, é a seguinte: busco Deus, mas sinto que Ele está distante de mim, como se minhas orações não chegassem. Como encontrar Deus? Ô Gilson, repare, aqui você diz, eu busco a Deus, mas sinto que Ele está distante de mim. E depois você pergunta, como encontrar Deus? Aquilo que nós buscamos, nós temos uma ideia daquilo. Tudo que nós procuramos a partir de uma ideia. Esse é o problema. A realidade divina não está dentro desse escopo de ideias. Não é parte daquilo que nós conhecemos. Tudo que nós procuramos, ao encontrar, nós reconhecemos. Repare que tudo que você encontra dentro de um projeto de busca, você reconhece. Você reconhece porque você já tem uma ideia sobre aquilo, uma imagem sobre aquilo. Não é assim a realidade divina? Quando falamos sobre o Supremo, quando falamos sobre a realidade, sobre a verdade, isso não é algo dentro do conhecido. Isso não é algo passivo de reconhecimento da própria mente. Essa realidade é o desconhecido. Deus é o indescritível. Não é algo que você possa buscar
e encontrar. Essa busca implica um caminho, uma forma, implica uma habilidade, implica a capacidade de saber, possivelmente, aonde aquilo está. Implica o reconhecimento daquilo, como acabamos de colocar, ao ser encontrado. A realidade de Deus é o desconhecido. Aquilo que você pode encontrar e reconhecer não pode ser Deus, porque ainda é parte do seu projeto, ainda é parte daquilo que você conhece. Assim sendo, não é o desconhecido, não é a realidade. Você pergunta como encontrar Deus. Você não vai até Deus com base na compreensão de si mesmo, fica claro a ilusória existência desse eu, desse ego, desta pessoa. E quando isso se dissolvem também os projetos, os idealismos, os sonhos, toda forma de procura ou busca. E quando isso desaparece, esta realidade se apresenta. Você não vai até Deus. Deus é a realidade aqui, se revelando, quando o eu não está. Não é algo que se encontra no tempo, porque não existe tal coisa como o tempo. O tempo é algo que o pensamento produz. A presença do pensamento é a presença do tempo. Não existe tal coisa como o tempo sem o pensamento. Você precisa do pensamento para falar sobre o passado, para falar sobre o futuro, para falar sobre o presente. Mas aonde está o passado, o presente e o futuro quando o pensamento não está? Essa noção particular de tempo é uma noção particularmente nossa. A vida como ela acontece em seu momento, sem esta noção psicológica que nós temos, que é a noção do tempo, passado, presente e futuro. Portanto, a ideia de ter um encontro com Deus no futuro, a partir de uma busca, é algo inteiramente falso, porque a realidade divina está presente, mas não é presente nesse interim entre o passado e o futuro. Não é o presente que a mente conhece. A realidade divina é a revelação desse momento, sendo a única realidade aqui e agora. Portanto, você não vai ter um encontro com Deus. A realidade de Deus se revela aqui e agora, quando você não está mais presente. Quando a ideia de alguém que está aqui, que veio do passado, que está indo para o futuro, não está mais presente. Assim, o verdadeiro encontro com Deus consiste na revelação de que Deus é Deus, de que a única realidade é a verdade divina. É isso que nós estamos investigando com você. A presença da realidade é o encontro com Deus. Toda essa ideia de afastamento ou de distância
é a imaginação ainda do pensamento. Para esse buscador, a presença da meditação é o reconhecimento desse instante, sem o modelo do pensamento, sem o modelo do eu, sem o modelo do tempo. Então, a arte de conhecer a verdade é o autoconhecimento. Isso revela esse natural estado de meditação, onde Deus se mostra, onde Deus se apresenta. Mestre, nós temos outra pergunta de outro membro aqui do canal que fez o seguinte comentário. Você fala que é possível viver sem sofrimento, em liberdade. Mas o que é a liberdade? Sim, o que temos dito é que é possível, sim, viver sem sofrimento, viver em liberdade. A sua pergunta é: o que é a liberdade? Aquilo que é real não é descritível. Aquilo que é descritível não faz parte da realidade. Faz parte daquilo que o pensamento conhece, daquilo que o pensamento reconhece. Veja, é possível sim viver a liberdade, mas não é possível descrever a liberdade. Tudo aquilo que entendemos por liberdade ainda está dentro de um organograma, de um programa, de uma forma específica, reconhecível de olhar. Quando falamos em liberdade econômica, liberdade financeira, liberdade espiritual, liberdade emocional, liberdade de ir e vir, liberdade para servir ou para amar ou para viver, toda e qualquer descrição da liberdade ou entendimento possível para a liberdade ainda está dentro desta limitada liberdade que nós conhecemos porque nós reconhecemos. A verdadeira liberdade é a presença de algo novo, de algo desconhecido, de algo fora do pensamento, de algo fora da mente. A verdade sobre a liberdade é a ciência da vida, como ela acontece quando o eu não está. Quando esse elemento que olha para a experiência, reconhece a experiência em razão do passado que ele tem, do passado que ele traz. Esse elemento é o experimentador. Quando temos a presença do experimentador, nós temos o enquadramento da experiência. Esse enquadramento está dentro do modelo do eu, da pessoa. A verdadeira vida é a real liberdade. Na real liberdade não existe alguém sendo o experimentador dessa experiência, chamada de vida. Veja, a vida não é uma experiência. A vida é um momento de encontro com o novo, momento a momento. Não é alguém tendo esse encontro com o novo, é o novo se revelando nesse encontro. Portanto, é a vida nela mesma. O seu natural estado de ser não é de um experimentador. Não é de alguém que alcançou o fim do sofrimento. Não é de alguém que alcançou a liberdade. O seu natural estado de ser é a vida em liberdade. Não é alguém sendo livre. É a liberdade quando não há mais alguém. Viver essa qualidade de vida
é assumir a verdade de ser. Isso não é para a pessoa. Portanto, quando você pergunta, você nos diz que é possível viver sem sofrimento. Sim, estamos dizendo isso. Porque a presença do sofrimento é a presença de alguém, como sendo experimentador da experiência chamada de sofrimento. Essa experiência chamada de sofrimento, ela é algo atrelado ao próprio experimentador, que é esse que sofre. Esse que sofre é o eu, o ego, a pessoa, esse mim. Algo dentro desse contexto de condicionamento psicológico, de mente condicionada. Essa é a presença do experimentador vivendo o sofrimento. Quando não temos mais este elemento, não há mais o sofrimento. Porque não há mais o sofredor. A vida é bem-aventurança, a vida é amor, a vida é liberdade, a vida é felicidade. O elemento presente no sofrimento é algo estabelecido em cada um de nós por esse modelo psicológico de existência em dualidade, em separação, onde existe esse eu e o não eu e a vida, eu e Deus. O fim desta psicológica condição é o fim para o sofredor, é o fim para o experimentador, é o fim para o sofrimento. Descobrir isso nesta vida é a coisa mais preciosa, aqui e agora, para cada um de nós. Esse é o despertar do seu natural estado de ser, livre do eu, livre do ego. Essa é a vida real, essa é a vida divina. Gratidão, gratidão, mestre. Já fechou o nosso tempo. Gratidão por mais esse videocast. E para você que está acompanhando o videocast até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas e nos ajuda a investigar todas essas dúvidas. Além do que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, um campo de poder, de energia e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona, nós temos uma facilitação incrível para nos auto-investigarmos, para podermos ter uma visão e uma compreensão real desses assuntos. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e, mestre, mais uma vez, gratidão pelo videocast. Na Índia eles têm uma expressão, eles chamam de Jivamukta, aquele que realizou isso em vida, que está vivendo em seu natural estado de ser, nesta união consciente com Deus, na linguagem de Joel Goldsmith, eu tenho chamado de consciência.